Nós estamos aqui num estudo sobre a oração. E eu sei que você, como eu, já ouviram dezenas de palavras, de estudos sobre a oração. E nunca é demais, porque este assunto não se esgota. Está sempre renovado. E quanto mais consciência, mais entendimento nós tivermos com respeito a uma das formas, a uma das maneiras de relacionamento com Deus, que eu disse que eu conheço duas, que é a palavra e a oração. Possivelmente, para completar esse estudo, nós faremos um estudo sobre a palavra de Deus. E nós já falamos na semana passada sobre algumas situações de oração, sobre alguns procedimentos, sobre algumas atitudes que nós devemos ter com relação à questão da oração. É importante nós falarmos e termos uma vida de oração, o que não significa que esta oração deva ser somente na igreja, a despeito que a igreja é chamada casa de oração. Pelo menos o templo era chamado casa de oração, templo judeu. Tinha uma outra referência para aquele povo, e Deus, considerando que isso era tão importante, que ninguém poderia orar que não fosse no templo, e quando orasse fora do templo, ele teria que se virar para onde estava o templo em Jerusalém. Foi isso que Deus disse para Salomão, tal era a importância do templo. Mas, no Ocidente, a cultura é outra. A cultura é completamente diferente. O templo não é referência da vida do povo. O templo hoje é considerado uma referência religiosa. Somente religiosa, onde nós cumprimos com os nossos deveres religiosos. Nesse tempo que Deus ordena que todas as pessoas deveriam orar no templo ou virado para Ele. Interessante que em Jerusalém, na grande sinagoga, quando eles fazem oração, mesmo lá em Jerusalém, todos se viram para o templo. A gente que não conhece os rituais, a gente faz igual. Para onde vira, a gente vira. Para onde se levanta a mão, a gente levanta a mão. Se baixa, a gente baixa. Enfim. Até lá, isso hoje ainda é feito, mesmo não tendo templo. Eles se viram lá para onde era o último templo que foi construído, para o local do templo, e oram porque Deus exigiu que isso fosse feito. Nós deveríamos, aliás, nós herdamos no cristianismo muitas das práticas do judaísmo. Herdamos muitas práticas. Então, algumas coisas nós dizemos, isso aqui não é para mim, isso aqui é do judeu, isso aqui não é para mim, isso aqui não sei o quê, isso aqui é para mim. E, na verdade, nós acabamos perdendo em muito sobre a valorização do templo. Para começar, o templo que nós temos hoje, ele é um local de culto, é um local de oração, mas ele não é referência. Não é referência. Quando você tem um problema, você corre para o templo para orar? Você vem para a igreja para orar?
Quando você está em aflição, é na igreja que você vem orar? Não, quando era nesse período, tudo que se precisava, para que eles entendiam que para que fosse ouvido, porque isso foi que Deus exigiu para Salomão, eles deveriam se virar ou estar no templo. A oração de Ana foi respondida porque ela estava no templo, ou melhor, no tabernáculo, porque não havia templo, a despeito da Bíblia dizer que Eli estava sentado numa cadeira na pilastra do templo. Na verdade, no templo de Eli não havia templo, havia um tabernáculo. Então nós precisamos ter entendimento sobre como devemos nos aproximar de Deus. Quanto mais entendimento, mais eficiente será a nossa oração. Quanto mais entendimento, mais fé nós teremos para nos aproximar de Deus. E quanto mais fé nós tivermos para nos aproximar de Deus, mais as nossas orações serão respondidas. Eu já disse aqui que nós devemos nos aproximar de Deus com humildade, devemos aproximar de Deus reconhecendo que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é quem manda, que Ele é quem responde, que Ele é quem supre, que Ele é quem livra, que Ele é quem guarda, que Ele é quem sara, que Ele é quem salva, que Ele é que o Deus da providência, que Ele é o que faz milagres. Nós devemos aproximar de Deus com este entendimento. Tão importante quanto isto é necessário nós nos aproximarmos de Deus, reconhecendo que somos pecadores. Nunca se aproxime de Deus e bata no peito e diga que você merece alguma coisa. Não se aproxime de Deus dizendo que você é mais justo do que os outros. Não se aproxime de Deus, Senhor, eu sou dizimista, eu vou à tua casa, eu isso. Não eu. Você tem que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus. Jesus, ou melhor, os discípulos, no final do Sermão da Montanha, Jesus falando sobre oração, ele dizia: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócritas aqui são falsos, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, porque esta era uma mitzvah. Era uma das obrigações que foi imposta ao povo. E os rabinos, os fariseus, os escribas, interpretaram isso para o povo. E Jesus dizia: não faça como eles. Jesus está dizendo: não façam oração como religioso. Você não é religioso, você é um filho de Deus. Assim como o filho tem necessidade de falar com o pai, apesar que hoje essas relações estão extremamente difíceis, salvo alguns casos, nós temos necessidade de falar com Deus. Não se omita de falar com Deus. Deus entende você melhor do que você imagina. O problema é que nós somos influenciados pelos comentários das pessoas e pelas tradições religiosas. Aí os homens ficam colocando obstáculos para nós falarmos com Deus. A tradição oral fala mais alto do que os princípios da palavra. E Jesus, explicando para os discípulos sobre oração, ele diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Olha como o rabino fulano ora bonito. Olha como o escriba está lá no canto da praça, coitado, está sozinho orando.
Mas eles faziam isso justamente para serem vistos pelas pessoas. Às vezes a gente vai nesses encontros e ouve as orações e a gente fica até pequenininho, porque é tanto título, a pessoa engrossa a voz e justamente para impressionar. Quando você orar, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja onde você estiver, você não precisa impressionar ninguém. Se você tem uma voz ardida, Deus vai ouvir você com a vozinha ardida. Se você tem a voz fanhosa, Deus vai ouvir você com a voz fanhosa. Se você tem uma voz de barítono, Deus vai ouvir você com a voz de barítono. O que eu estou dizendo é que seja você mesmo quando você orar. Não tente impressionar ninguém. Eu, há 40 anos, tive um pastor que, aos novos convertidos, ele visitava regularmente. E nas suas visitas, ele pedia para que os novos convertidos orassem em casa. E quando ele sentia que o novo convertido já tinha adquirido uma certa confiança, ele pedia para orar na igreja. E a oração era diferente da nossa, porque um só ora e os outros dizem amém, aleluia, assim seja, eu concordo, amém, aleluia, assim seja, eu concordo, e ouvindo aquele irmão orar. E eu fico imaginando quantas pessoas ficavam julgando, dizendo, não sabe orar. Esse coitado não sabe orar, esse coitado não sabe orar. Aí a gente fica que nem do fariseu e do publicano. O outro dizia, eu dou dízimo do cominho, eu dou dízimo do endro, eu dou até centavo de dízimo. Eu não sou como esse miserável aí. A gente não impressiona ninguém quando vai falar com Deus. Seja você mesmo. Pelo menos nesta hora, você pode ser você mesmo. Não coloque capa, não coloque máscara. Seja você mesmo. Que a sua oração brote do seu interior, do profundo da sua alma, que eu não sei nem se alma tem profundo. O povo diz, eu também digo. Não é? O povo não diz? Do fundo da alma, não sei. Então, essa oração tem que sair lá do seu íntimo, sua necessidade, quer seja na igreja, quer seja onde você estiver. Interessante que as pessoas, nós, oramos melhor quando estamos em aperto. Quando estamos em aperto, a nossa oração, nossa, dá até para escrever um livro, dá até para colocar no YouTube e ganhar milhões de seguidores. Mas quando está bem, parece que a gente não tem palavras para orar, parece que as palavras somem. Na verdade, isso é uma falta de conhecimento da nossa situação e de nós mesmos, de como nós somos devedores. Porque tudo que temos e somos, nós devemos a Deus. Sempre. Então Jesus ensinando, ele diz assim, tu porém, quando orares, entra no teu quarto. Essa é a oração particular. Porque tem a oração particular, tem a oração em família, tem a oração do aniversário, tem a oração do casamento, tem a oração da abertura do culto, tem a oração do enfermo, tem a oração de emergência, 192, do SAMU é 192? Bombeiro. SAMU é 192, tem vários tipos de oração, todos com este procedimento, dependendo de Deus. Tem a oração que você ora tranquilo, isto é, você ora sem clamar, você ora sem suplicar. Quando o caso é urgente, você não ora, você clama a Deus. Quando você vai fazer uma oração intercessória, você não diz, Senhor, abençoa o irmão, abençoa o irmão, abençoa. Como se
Se tanto faz, se Deus fizer, Deus não fizer, não é com você que está acontecendo, não. Você tem que se colocar no lugar da pessoa por quem você está intercedendo para que a oração seja eficaz. Então Jesus orando, ele diz assim: fecha o teu quarto, a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a oração particular que todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Às vezes, a cultura nossa não permite que você feche a porta, porque fecha a porta, o outro já quer saber, por que está de porta fechada? Não é isso? A nossa cultura foi assim que funciona. Então, essa é a oração particular, que você vai falar com o Pai. E orando, Jesus diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Jesus fala de nós. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem gente que ora 2 horas e não alcança o que pediu. Tem gente que ora 5 minutos e recebe a resposta. Mas não significa que quem ora 2 horas, Deus também não ouve. Tem oração que você vai orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, para que Deus responda esta oração. Eu digo que às vezes nós jogamos fora muitas das nossas orações. Nós descartamos as nossas orações. Porque temos uma necessidade e vamos falar com Deus. Aí oramos 1 vez, oramos a segunda, na terceira vez nós nem lembramos mais, nem mencionamos mais. Isto significa que não era uma coisa muito urgente, que era uma coisa que eu precisava muito, porque quando você precisa muito, você ora de dia, ora de noite, ora de manhã, ora de tarde, ora 1 semana, ora 1 mês, ora anos, para que aquele seu pedido seja atendido. Nós devemos ter essa percepção. Deus não está respondendo às minhas orações, mas Deus diz, Jesus diz que nós devemos insistir com as orações, que a oração tem que ser perseverante. E às vezes, quando o caso é urgente, você tem que clamar. É mais do que falar. Você clama, você aumenta o volume da sua voz, como se você estivesse no meio de uma multidão e precisasse falar com alguém importante no meio daquela multidão. Aí você clama para que você seja ouvido. É claro que com um coração compungido, com um coração contrito, com um coração humilhado. E a Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração contrito nem humilhado. O Senhor responde à oração. E Jesus, continuando aqui sobre a oração, ele diz: não vos assemelheis, pois, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Essa é uma desculpa para quem não quer orar. Eu vou orar para quê, se Deus já sabe o que eu quero? Deus sabe no seguinte sentido: hoje é terça-feira, você não sabe que tipo de oração você vai fazer amanhã, mas Deus já sabe a oração que você vai fazer amanhã e sabe qual é a necessidade que você tem para ser atendido. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Deus sabe o que você vai pedir, porque Deus é conhecedor do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Está escrito no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas e determinadas, uma por uma, dia por dia. Então,
Deus conhece seu passado, seu presente e seu futuro. Não esqueça disso. Numa oração, em qualquer oração, porque este é um modelo de oração. Jesus ensina os discípulos a orar. Ele diz, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai que está no céu. Você vai reconhecer que o céu, que o nosso Deus está no céu. Você vai exaltar o nome de Deus. Não tenha pressa para você exaltar o nome de Deus. Você vai glorificar o nome de Deus. Você vai reconhecer o controle de Deus sobre todas as coisas. Gaste tempo nisso. Porque você fica conectado. Porque você está dizendo que a sua oração tem um endereço. Você está orando para o Deus que você está exaltando. Então, quanto mais você exaltá-lo, significa que você tem consciência de quem e para quem você está orando. E Jesus diz assim: seja santificado o teu nome. Aí depois Jesus diz: o teu reino, venha o teu reino. Que ele seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito lá no céu. Eu parei para analisar isso um dia desse e fiquei me perguntando, como é que pode Deus ter o controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo? E há coisas que deveriam ser feitas na terra como é feita no céu. Porque na terra nós temos homens pecadores, homens de natureza adâmica, homens que não estão sintonizados nem sincronizados com a vontade de Deus. Esta oração, esta parte da oração, ela vai cumprir daqui a alguns anos, possivelmente, não sei, daqui a alguns anos. Quando Jesus estabeleceu o milênio. Possivelmente nós não precisamos fazer oração, nem vamos fazer, porque nós seremos como os anjos, estaremos com Jesus, todos de veste branca, servindo a Jesus no reino milenar. Aí não precisamos mais fazer oração, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos. Então, nós devemos orar pela provisão de Deus, pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Essa é a primeira parte. A segunda é como nós perdoamos os nossos devedores. Devemos orar dessa forma. Jesus diz assim, e devemos orar para sermos guardados do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus acabou a oração aqui, e ele continua ensinando, dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Eu acredito na Bíblia do jeito que ela é. Aqui na minha Bíblia, não sei se na de vocês está assim, tem algumas coisas aqui entre parênteses. Quando está entre parênteses, os especialistas dizem, os entendidos dizem, que esta parte em parênteses não estava no texto original, que essa parte foi pegada de um texto, e sabe quando você lê um livro e você faz anotação nas bordas do livro? Segundo os especialistas, segundo os entendidos, quando foi passado do grego foi traduzido da Septuaginta, havia anotações que eles transcreveram como se fossem palavras de Jesus. Mas nós não vamos discutir isso, sobre se isso está ou não
na Bíblia original. Vamos ficar com essa que nós acabamos de ler. A verdade é que nós temos que perdoar os homens as suas ofensas para que Deus perdoe as nossas. Isso com relação à questão da oração. Eu quero entrar aqui com vocês sobre a oração de Tiago. Quero entrar nesse comentário da oração Tiago 13, 5, Tiago 5, 5:13, diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Então, nós temos aqui uma oração no sofrimento. Faça a oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração pelos enfermos. Se a igreja tem um corpo de obreiros, é dever desse corpo de obreiros executar, cumprir esta palavra. Isto não significa que você tendo uma necessidade na sua casa, uma emergência, onde não tem cooperador, não tem diácono, não tem obreiro, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém. E agora? Não tem ninguém para orar. Como é que vai fazer? Deus lhe deu, Jesus lhe deu, lhe transferiu o poder que a ele foi dado. Você pode orar aonde quer que você esteja, por qualquer motivo, por qualquer situação, e Deus vai ouvir, curar, restaurar, libertar, dar providência, proteger, porque você é filho de Deus. Nós estamos falando numa situação comum da igreja. Essa questão dos presbíteros. A oração da fé salvará o enfermo, isto é, vai curar o enfermo, e o Senhor o levantará. Não é simplesmente a oração, é a oração crendo que Deus vai curar. E eu costumo dizer o seguinte: se nós não estamos, se você e eu não estivermos habituados a orar por alguém que está com dor de cabeça para Jesus curar, que alguém que está com a unha encravada para Jesus curar, com alguém que está caindo o cabelo para Jesus curar. Jesus cura isso aí também, você sabia disso? Tem uns tratamentos capilar que resolve. Mas se você acreditar, Jesus cura sobre todas essas situações. Mas eu estou falando de coisas simples. Se você não crê, se você não tiver fé, desenvolver uma fé para orar por alguém que está com febre, Jesus sarar, como é que você vai ter fé suficiente para orar por alguém que está com a doença rara, com a doença terminal, que está nas últimas? Como é? Não fica difícil? Eu nunca orei por alguém que está nem com a unha encravada. Agora eu vou orar por alguém que está... Então, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas e coisa e tal. Confessai as vossas culpas, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora, não é mais só os presbíteros, vocês perceberam aqui? Agora não é mais só os presbíteros, agora é a igreja de Deus. Os membros da igreja, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Aí vai dar o exemplo de Elias, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com perseverança para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que nós aprendemos aqui desse texto? Primeiro, oração no sofrimento. A tendência nossa, humana, é quando nós estamos sofrendo e não somos atendidos pelas pessoas que nos cercam, pelos aqueles que nos dão assistência, é nós nos apresentarmos a Deus como coitadinhos. É nós nos apresentarmos a Deus como fracos. E muitas vezes é nós cobrarmos de Deus, por que eu? Como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Eu disse para você que ao aproximar de Deus, você tem que saber que você está falando com Deus, que é onisciente, que conhece passado, presente e futuro. Quando você se aproximar de Deus, você tem que saber que você é um pecador e Deus é santo, santo, santo e santo. Que nós nunca podemos colocar Deus na parede. Que nós nunca podemos acusar Deus de que o que nós estamos sofrendo é porque Ele não cuidou, ou porque até mesmo é permissão dEle, ou porque Ele quis que isso acontecesse. Todas as vezes que acontece algo conosco, Deus tem um propósito com esta situação. Deus não permite nada sem um propósito. Às vezes, para que sejamos mais fortes, que sejamos mais edificados, para que nós possamos crescer, porque ninguém cresce em tempo de paz, senão o exército da Suíça seria o melhor exército do mundo, que nunca deu um tiro. Então ninguém cresce em tempo de paz, nós crescemos em tempos de guerra, nós crescemos em tempos de aflição, nós conhecemos Deus verdadeiramente na batalha, na luta. É ali que nós vamos conhecer Deus. E é nestes momentos que a maioria das pessoas tem um novo conceito de Deus, tem uma releitura do que é Deus. Veja o exemplo de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, parecia que estava tudo certo. Deus apresentou para ele quando ele estava saindo de casa, Deus falou com ele, Deus disse: Jacó, você não precisa me prometer nada, tudo que é do teu pai, tudo que era do teu avô, eu vou dar para você. Jacó vê escada, vê anjo, vê tudo. Mesmo assim, Jacó disse: Senhor, se o Senhor for comigo, Deus já tinha falado, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer eu voltar em paz para minha casa, o Senhor será o meu Deus e eu vou lhe dar dízimo de tudo. Deus não estava pedindo dízimo para Jacó? Só que mais tarde, Jacó volta para casa e precisava de crescimento, porque ele não seria o Israel se aquele Jacó não morresse. Então ele tem uma luta com Deus no Val de Jaboque, e ali a sua vida foi transformada, ali o seu nome foi mudado. Sempre em situações de crise. Abraão, a mesma coisa. Os heróis da Bíblia, a mesma coisa. Em momentos de crise é que as pessoas crescem.
Então, oração no sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, logo vem à nossa mente Jó. E a Bíblia diz que não é que Jó não orava. Jó orava todos os dias. Jó apresentava sacrifício pelos seus filhos todos os dias. Jó era íntegro e justo todos os dias. Jó se desviava do mal todos os dias. Era para acontecer alguma coisa ruim para Jó? Mas o diabo nos incita contra Deus, como se Deus tivesse caído na armadilha do diabo. Isso não é verdadeiro. O que Deus queria mostrar para o diabo é que Jó era fiel a Deus, independente das coisas que ele tinha. E Deus permite toda aquela situação. E nós vemos Jó orando. A sua primeira oração, quando está recebendo as notícias ruins, perdeu gado, perdeu ovelhas, perdeu filhos, perdeu casa, perdeu tudo. E Jó diz: bendito seja o Senhor deu e o Senhor tomou. Jó servia a Deus por gratidão, por reconhecimento. E ali nós aprendemos com Jó sobre a oração no sofrimento. E quando a gente inicia uma fase de sofrimento, nós temos 3 fases de sofrimento. 3 comportamentos que nós temos. O primeiro é a negação. Não, comigo não. Você foi lá no médico, pegou o resultado, olhou e disse: não pode ser. E ali não está ninguém da igreja, ele descabela, ele apavora, ele chora. Não pode ser. Comigo não. Vou fazer um outro exame. Doutor, isso aqui não pode ser comigo. Eu sou crente, não pode ser comigo. Ele faz o exame e aí o outro exame fica pior do que o primeiro. E ele fica negando: não, comigo não. Comigo isso não pode ser. Aí a gente faz de fariseu. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço. Senhor, mas eu? Como é que o Senhor? A gente fica querendo acusar Deus de que Ele não está entendendo a coisa direito. Então, a primeira fase é a negação. A segunda fase é a acomodação. Ele passa dessa fase da negação e diz: não, eu realmente tinha que passar por isso. Aí ele diz assim: eu mereço isso. Eu estou merecendo isso. E fica nessa fase. A terceira fase é a fase da aceitação. Aí ele não estava conformado. Aí ele vai na igreja, o pregador fala, parece que sabe da vida dele inteira. Vem o profeta e fala sobre a situação dele, que Deus está no controle. Aí ele começa a aceitar aquela situação como sendo um propósito de Deus. Aí chega uma fase que ele diz assim: se Deus quiser me levar, Ele leva. Se Deus não quiser levar, Ele não leva. Para ele, tanto faz. Eu vou servir a Deus. Jó foi dessa mesma forma. E aí, em cada fase desse sofrimento, nós fazemos um tipo de oração. Cada fase dessa. Nós falamos com Deus de um jeito. Mas a melhor de todas é aquela que as pessoas aceitam. É a fase da aceitação. Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Eu não vou colocar culpa, queria que fosse fulano, tem tanta gente ruim e eu sou bom. Não, a gente não entra, né, quando está na aceitação, nós não fazemos isso. Nós nos conformamos com a permissão ou a vontade de Deus. E aí começa a recuperação desta pessoa. Começa a recuperação desse irmão. Começa a sua subida para a exaltação. Porque em algumas situações Deus vai curá-lo e o nome dele vai ser exaltado. Mas em algumas situações
ele vai ser levado por aquela doença e ele vai embora, vendo anjos, arcanjos, querubins e serafins. E não vai reclamar disso. E às vezes nós que não conhecemos a situação, nós ficamos falando coisas que não devemos. Devemos entender que Deus sempre, 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 sempre sabe de tudo. E faz o que é melhor para cada um de nós. Então nós vamos parar aqui no sofrimento, vamos falar mais um pouco na semana que vem, vamos iniciar com isto. E se Deus nos permitir, nós vamos falar aqui sobre a oração de obreiros, a oração com unção, a oração dos relacionamentos fraternais, a oração que move os céus. Vamos falar sobre algumas orações que nós devemos fazer e que deve ser prática da igreja. Amém, irmãos? Vocês podem receber essa palavra?